Esse primeiro vídeo ele tem a intenção de mostrar o planejamento inicial de uma cicloviagem. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o traçado dessa cicloviagem, né? E para isso a gente tem que ter o início e o término dela. A gente tem que saber onde que ela vai começar e onde que ela vai terminar. Então o ponto inicial que nós definimos aqui seria a cidade de Riacima. É uma cidade que fica no estado de Minas Gerais, né? E o ponto final seria a Serra do Caraça, o Santuário do Caraça. Essa serra ela faz parte do Espinhaço e tem esse nome porque sua formação rochosa forma a imagem de um rosto, de uma cara gigante, né? Então o pessoal apelidou essa serra de Serra do Caraça. Lá tem uma natureza muito exuberante, é uma reserva natural, muitas cachoeiras, muita água, né? E o que facilita um pouco também é que lá tem um santuário e dentro desse santuário eles oferecem uma pousada, então as pessoas ainda podem ficar na região por mais tempo, tá? Tem vários programas que nos permitem traçar essas rotas, né? Eu gosto de trabalhar com o Google Earth, que é um programa que está disponível na internet. Você baixa esse programa e quando você abre ele vem com essa tela aí, né? Eu vou fechar essa tela inicial aqui, essas dicas que ele mostra na inicialização, e aí o que você vai ter é o globo, né, que é feito através de fotos de satélite. Isso aqui a gente vai brincar bastante com essa área aqui, né? Aqui você tem um menu, algumas teclas de atalho, e eu falo que a gente vai usar poucas teclas disso aí, pouca coisa nos permite traçar esses caminhos, né? E aqui uma área que a gente vai gerenciar os arquivos que a gente for criando. Eu devo dizer que esse vídeo praticamente não vai ter teoria. Vai ser tudo feito de forma prática e à medida que as coisas vão avançando, a teoria vai sendo introduzida também. Nós comentamos que a primeira coisa que a gente faria seria definir o ponto inicial. Então a gente tem que definir esse ponto inicial nesse globo aqui para a gente começar a traçar o caminho. Tem uma maneira mais complicada que é dando um zoom aqui, ó. Você tem um botão de zoom aqui, né? A gente sabe que está no estado de Minas Gerais e iria localizar a cidade. Daqui a pouco começa a aparecer as cidades de Minas aí, ó. Então Belo Horizonte já veio. Tem uma maneira mais fácil que é encontrar o local fazendo uma pesquisa. Então se eu quero chegar em Riacima, eu tenho o campo pesquisar aqui, basta eu digitar o nome da cidade e pedir para ele pesquisar. O Google ele já dá um zoom na cidade que a gente pediu, ou no ponto de interesse que a gente pediu. Então se você continuar dando um zoom aqui, ó, você vê a cidade de Riacima, né? Dá para perceber aqui algumas casas, né? Algumas construções. O asfalto, né, as ruas, parece que tem uma ponte, tem um rio aqui que atravessa a cidade, né? Então, a gente já localizou o ponto inicial. Então, a gente vai agora marcar esse ponto. Como que a gente vai fazer isso? Criando um marcador, tá? Você tem uma tecla de atalho aqui, que seria adicionar marcador. Você clica nela, né? E o marcador já está aqui, ó. Então você coloca esse marcador no ponto inicial, seria aqui, então seria o ponto inicial da cicloviagem. E vamos dar o nome de Riacima. Vamos nomear esse marcador como Riacima, que ele agora vai estar sempre visível. Bom, vamos pegar o ponto final também e já marcar de uma vez, né? A gente coloca lá no campo de pesquisa o Santuário do Caraça, né? Vamos encontrar ele aqui, tem a serra e tem o santuário, que é onde a gente quer ir, e manda pesquisar. Então tá aqui, né? Vamos dar um zoom aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa, criar um marcador,
colocar esse marcador na entrada do santuário e nomear esse marcador. Ok. Eu ajustei o zoom aqui de maneira que a gente consiga ver o ponto inicial e o ponto final. Então, esse é o trajeto que a gente tem que fazer, né? Sair de Riacima e chegar no Santuário do Caraça. Bom, você está vendo que os dois marcadores foram criados. Ao mesmo tempo, apareceu aqui, ó, os marcadores que a gente criou. Tanto Riacima como o Santuário do Caraça. Eu gosto muito de deixar essas coisas bem organizadas. Então, eu vou criar um diretório aqui, ó, uma nova pasta, e agora eu vou chamar essa pasta de Caraça, já que é para lá que a gente está indo, tá? Ok. E é claro que eu vou jogar os dois marcadores, né? Vou marcar os dois aqui, e vou clicar e levar os dois marcadores para dentro do diretório Caraça. Acho que essas coisas todo mundo já está acostumado aí do Windows, né? Então tá a minha árvore aqui com o diretório principal, né? O diretório secundário aqui que é o Caraça e os marcadores que eu já criei. O que a gente precisa agora é traçar o caminho, né? Uma maneira de traçar o caminho seria vir na ferramenta caminho aqui, ó, né? Eu não vou nomear ele ainda não, porque esse aqui com certeza a gente vai deletar. Então, o que a gente faria? Clicaria na cidade de Riacima e no Santuário do Caraça. E já tem um caminho que a gente poderia seguir. É claro que isso não pode ser feito, porque a gente não sabe se a gente consegue passar, se tem uma estrada, se tem uma trilha que liga esses dois caminhos. Então, existem maneiras melhores de fazer isso. Então, eu vou deletar esse trajeto, esse caminho que a gente fez aqui, e vão escolher uma maneira diferente de traçar essa rota. Se eu tenho o ponto inicial e eu tenho o ponto final, eu posso pedir para o Google traçar esse trajeto para mim. Como que eu faria? Eu vou no ponto inicial, que é Riacima, clico nele, clico com o botão da direita e escolho rota a partir daqui. Em seguida eu vou no ponto final, clico com o botão da direita e escolho rota para cá. Em seguida ele já traçou o caminho para mim. Mas esse é um caminho de carro. Por que eu sei? Porque tem indicação de carro aqui, ó. Eu posso escolher carro, ônibus, caminhante ou bicicleta. Como o nosso interesse é cicloviagem, nós vamos clicar aqui na bicicleta. Automaticamente ele já muda o caminho para uma rota de bike. Parece que não mudou muita coisa, né? Você vai continuar tendo que fazer aquela volta. E uma coisa importante é que isso não é garantia de sucesso. Seja a trilha feita automaticamente pelo Google, seja feita manualmente, pode ser que ela não exista mais, né? Primeiro porque as imagens de satélite, elas normalmente são defasadas. Essa foto, por exemplo, ó, nessa região aqui você consegue ver que ela é do dia 9/9/2018. Então, nós estamos em 2020, já tem 2 anos. Então, pode ser que tinha uma estradinha ali, que passados 2 anos não teve manutenção, uma estradinha ou uma trilha não teve manutenção e ela acabou se fechando. Por isso, sempre nessas trilhas traçadas pelo Google, vale a pena a gente dar uma verificada nela mais de perto, dar um zoom em todo o percurso para ver o que a gente vai enfrentar. Para isso, a gente tem que enviar essa trilha para o nosso diretório.
E a gente faz isso clicando nessa pastinha aqui, ó. Uma pastinha que tem com a setinha para baixo, quer dizer, envia a trilha traçada para o diretório de interesse, né? Eu vou clicar nela e repara que outras trilhas também foram apresentadas. Não tem interesse para mim, porque são trilhas que dão uma volta muito maior. De qualquer maneira, elas estão no meu diretório agora e a gente vai perceber isso. Você vê que foi criado um diretório aqui chamado Estrada do Caraça, né? Ele está fora do meu diretório, então eu vou clicar nessa setinha para ver o que tem debaixo dele, né? Tem outros diretórios aqui. Cada diretório desse corresponde a uma trilha. Então, uma saiu de Riacima, deu uma volta, foi em Nova Lima, em Sabará, em Barão de Cocais e foi para o Santuário do Caraça. A outra deu uma volta aqui por cima, também chegou no Santuário do Caraça. E a terceira, que é aquela que a gente estava querendo, veio aqui e também chegou no Santuário do Caraça, né? O que a gente precisa? A gente precisa de descobrir qual dessas três trilhas é a que a gente está querendo. Para a gente saber qual desses diretórios aqui me interessa, basta eu desmarcar cada um deles. Quando eu desmarcar esse diretório aqui, por exemplo, o MG030, a trilha referente a esse diretório vai desaparecer do mapa, porque ela não está selecionada. Então, quando eu clico aqui, ó, essa trilha, a mais longa, foi embora. Então, eu já sei que esse diretório aqui não me interessa. Vou dar um delete nele. Ok, pode deletar. Fiquei entre esses dois diretórios aqui. Ou a Estrada para Socorro ou a Estrada do Caraça. Vamos clicar nessa Estrada do Socorro aqui. É a trilha mais longa lá, né? Então, eu posso deletar esse diretório também. Ok. Fiquei com a trilha com a menor trilha, né? Com aquela primeira que a gente tinha. Bom, mas isso é um diretório, isso não é a rota. Eu vou abrir isso aqui, ó. E aqui, o que ele está nos dando? Primeiro, todo o caminho, né? E depois, no final, sempre a última coisa vai ser a rota que me interessa. Então, essa é a rota que liga Rio Acima ao Santuário do Caraça. Como que eu sei? Se eu desmarcar ela, a rota desaparece. Tá vendo? O que eu vou fazer com ela? Disso tudo desse diretório, a única coisa que vai me interessar é essa rota. Então, eu vou levar essa rota para o meu diretório. Basta eu clicar nela, manter pressionado e levar ela até o meu diretório. Vou colocar ela aqui no meu diretório. A root está lá. Esse aqui, ó, já não me interessa mais. Vou dar um delete nele. Ok. O que sobrou para mim? Sobrou o marcador de Riacima, início da minha cicloviagem, a rota e o Santuário do Caraça, que é o meu destino final. Vou clicar com a direita nessa rota aqui, vou renomear para Caraça. Então, a gente já tem a rota, né, que sai de Riacima e chega no Santuário do Caraça. A proposta do vídeo está aí, mas em termos de planejamento, esse é só o início, né? A gente tem que saber quantos quilômetros a gente está falando, quanto de subida, quanto de descida, tem água no meio do caminho, tem lugar para você comprar alguma coisa, quantos dias eu preciso para fazer esse trajeto, vou precisar de hotel, de restaurante. Essa rota que o Google traçou é realmente a melhor? Será que eu não consigo otimizar isso não? Tudo isso são questões que podem ser resolvidas ainda no ambiente do Google Earth. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Até lá!